Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Ontem nós celebramos aqui a marca de 100 devocionais e hoje nós vamos dar continuidade, querendo chegar aí até o final do ano de maneira ininterrupta, de maneira fiel, constante e perseverante. E o texto de hoje é Atos 12, verso 21 e o tema é o perigo do aplauso. Olha o que diz o texto. No dia designado, Herodes, vestindo as suas trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É a voz de Deus e não de um homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Eu tenho um amigo que diz assim, Pastor Rafael Abdala: o elogio é igual perfume, você pode sentir o cheiro, mas você não pode beber. Aqui o que acontece é muito similar. O povo, ouvindo Herodes falar, o povo dizia assim: só pode ser Deus, é a voz de Deus, o que diz parece que é Deus. Mas Herodes, ao invés de falar: não, gente, eu sou um homem como vocês e só Deus pode receber esse louvor, essa glória, ao invés dele fazer isso, ele bebeu o perfume, ele bebeu o elogio, ele acolheu aquilo no coração dele e por causa disso o texto diz que ele morreu imediatamente, que o Senhor o feriu e ele morreu sendo comido por vermes. Eu já vi isso acontecer também no caso de João Batista. O povo estava exaltando João Batista, mas ele diz assim: não, eu não sou digno nem de amarrar os pés de Jesus. Eu vim à frente dele preparar um caminho para ele, ele virá e ele vai fazer coisas maiores, extraordinárias. No caso de João, ele não acolheu, ele não recebeu, ele transferiu a glória para Deus, mas aqui no caso de Herodes, ele acolheu isso no coração dele. Quantas e quantas vezes eu e você já não acolhemos no nosso coração a honra e a glória que devem ser dadas a Deus? Quantas vezes eu e você, ao invés de apenas sentirmos o cheiro do perfume, não temos bebido o perfume? E quantas vezes isso não tem nos feito mal? Eu me lembro que quando eu era pastor auxiliar, numa grande igreja no estado de São Paulo, uma igreja estruturada, com uma visão brilhante, com um pastor sênior maravilhoso, quantas e quantas vezes as pessoas não vinham me elogiar, dizendo: olha, você é importante, você é especial, se não fosse por você, essa igreja não estaria vivendo o que ela estava vivendo, e eu poderia, naquele momento, acolher aquilo no meu coração, mas eu sabia que tudo o que eu estava vivendo e que tudo o que eu estava fazendo é porque eu fazia parte de algo maior. Eu fazia parte de uma igreja estruturada, de uma igreja que tinha uma visão saudável, uma liderança saudável, uma igreja que Deus estava abençoando. Não tinha a ver comigo, tinha a ver com Deus, tinha a ver com a liderança daquela igreja, que era o pastor André Fontana, tinha a ver com a igreja, que era uma igreja, sabe, bíblica, saudável, não tinha a ver comigo. Se eu tivesse bebido aquele elogio, se eu tivesse pensado que era eu poderia ter tomado decisões precipitadas, eu poderia ter deixado com que aquele elogio fizesse com que o meu ego crescesse e aquilo poderia ter me tirado do caminho do Senhor. Quantas pessoas não perdem a oportunidade, quantas pessoas não têm as portas fechadas porque elas não entendem esse princípio. Olha o que eu aprendo aqui nesse texto. Primeiro, o aplauso pode ser perigoso. Queridos, a multidão é burra. A mesma multidão que grita hosana, depois grita crucifica. Nós precisamos ter cuidado com o elogio, com o aplauso. Eu, por exemplo, na minha vida, eu elenquei algumas pessoas que eu busco então delas, saber se eu estou no caminho certo, entender se eu estou fazendo a coisa correta, porque a multidão, num certo sentido, ela é burra. A mesma multidão que grita hosana, depois grita crucifica. Se eu for querer agradar a multidão, eu vou me perder no meu chamado. Então eu elenquei algumas pessoas que são corretas, íntegras, fiéis, que eu entendo que Deus usa essas pessoas na minha vida, eu elenquei, e quando eu preciso de alguma confirmação, eu busco nessas pessoas e não na voz da multidão. E eu quero aconselhar você a fazer o mesmo. Não ouça a multidão.
Quem são os homens e mulheres que Deus colocou na sua vida, com autoridade, com liderança? Escute essas pessoas, não escute a multidão. O aplauso é extremamente perigoso, o elogio é extremamente perigoso, a multidão é extremamente perigosa, os likes são perigosos. Por quê? Porque essa mesma multidão que te aplaude, ela não tem compromisso com você. Essa mesma multidão que te elogia não tem compromisso com o seu futuro. E às vezes você troca a palavra de um líder, a palavra de um pai, a palavra de um pastor pela palavra da multidão. Só que o teu pai, a tua mãe tem compromisso com você. Os teus líderes têm compromisso com você. O teu pastor tem compromisso com você. Deus tem compromisso com você. Não troque a voz de quem tem compromisso com você pela voz da multidão. A segunda coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém. O problema aqui não foi a roupa que Herodes usou, não foi o discurso de Herodes, o problema aqui foi a falta de honra a Deus. Ele poderia ter recebido o elogio, mas ele deveria ter entregado esse elogio a Deus. O problema foi ele ter acolhido isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda uma verdade. Você tem vivido coisas extraordinárias? Glória a Deus. Você tem vivido coisas maravilhosas? Glória a Deus. Porque é Ele que te deu vida. Ele te deu saúde, Ele te deu energia, Ele abriu portas, Ele te conectou, Ele te deu criatividade, Ele te deu inteligência, Ele te deu sabedoria. A glória é dele, a glória não é minha, não é sua. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha o que eu fiz, olha o que eu faço acontecer. E às vezes essas mesmas pessoas são colocadas numa cama de hospital. Eu não acredito, sabe, que Deus ele cria a dor na vida de um filho, mas ele também não desperdiça ela. Então, muito das nossas dores são consequências de decisões equivocadas que nós tomamos. Mas num momento como essa, olha só, Deus poderia falar assim, você não fez? Faz agora. Você não fez acontecer? Faz de novo. Você está aí, perdeu o emprego? Faz de novo. Às vezes, queridos, nós precisamos de um choque de realidade, nós precisamos de um chacoalhão para entender que não tem a ver com a força do nosso braço, não tem a ver com a nossa cognição, não tem a ver com a nossa inteligência, tem a ver com o mover de Deus sobre as nossas vidas. Não acolha no seu coração a glória que é de Deus. Comece a testemunhar as coisas boas que você tem vivido, as coisas boas que você tem experimentado, dando louvor, dando a honra e dando a glória a Deus. A terceira coisa que eu aprendo aqui é quem se exalta se perde. Quem se exalta se perde. O topo sem Deus é queda. A Bíblia diz, os humilhados ou aqueles que se humilham serão exaltados e os exaltados serão os humilhados. A Bíblia está dizendo que aquele que é orgulhoso, presunçoso, Deus resiste, Deus se opõe, mas ele exalta aquele que se humilha. Ele exalta aquele que reconhece que ele é servo e Deus é Deus. Ele exalta aquele que entende o princípio do mundo espiritual, que é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que usa, é Deus que capacita, é Deus que abençoa. O topo sem Deus é queda. Cuidado, porque você pode estar numa crescente exponencial na sua vida, mas sem Deus você não permanece lá. Cuidado, porque você está investindo tempo, energia, Deus está abençoando, mas se você não der a glória para Ele, o topo sem Deus é queda. Cuidado. Se o aplauso subir a sua cabeça, a queda já começou. Elogio, você sente o cheiro, mas você não pode beber. Toda honra, toda glória você precisa dar a Deus. E eu quero terminar esse devocional te perguntando, pelo que você pode glorificar a Deus hoje? Quais são as coisas que as pessoas têm reconhecido em você que você sabe que não é você, que é Deus? O que você tem acolhido no seu coração que hoje você precisa entregar a Ele? Por exemplo, toda honra e toda glória que eu tenho recebido nesse devocional, que hoje seja dado ao Senhor. E você? O que você pode glorificar ao Senhor? Tem muita gente dizendo, pastor, Deus tem usado esse devocional para mudar minha vida. Glória a Deus. É Ele que está fazendo.
Pastor, como Deus te usa nas pregações de domingo? É isso mesmo, é Deus que usa, a glória é dele. Pastor, como Deus tem te usado na liderança da Primeira Igreja Batista de BH? Glória a Deus, é Ele que faz, a glória é dele. E na sua vida, o que que as pessoas têm reconhecido em você que você sabe que não é você, que é Deus? Quais são as habilidades, as técnicas, os dons, os talentos? Quais são os resultados que você tem tido na área financeira, no mercado de trabalho, na área acadêmica, que você pode falar assim: Deus, é o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Escreve aqui, deixa nos comentários o seu louvor a Deus. Remete agora nos comentários a glória que é dada a Deus, devida a Deus. Glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Deixe aqui nos comentários uma oração escrita louvando, honrando e glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em você e através de você. E nesse sentido eu quero terminar orando. Pai, ajude as pessoas agora a se humilhar, Pai, reconhecendo que elas são servas, reconhecendo que o Senhor é Deus, que é o Senhor que dá vida, fôlego, saúde, energia, que é o Senhor que abre portas, conecta, Pai. Ó Deus, ajude as pessoas a reconhecerem que todo o mérito de tudo que elas fazem, ó Pai, tem a ver com o Senhor, que dá criatividade, sabedoria, discernimento, inteligência. Ajude elas no processo de escrever aqui com muita humildade, dando glória ao Senhor por tudo que o Senhor faz, Pai. Essa é a minha oração, que a gente nunca acolha no nosso coração uma glória que não é nossa, Pai, mas que o Senhor nos dê um coração que sempre aponte para o Senhor e que sempre glorifique ao Senhor e que sempre remeta ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória, não só agora, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Não deixa de escrever aqui, não deixe de entregar a sua glória, o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha e eu te espero amanhã. Um grande abraço, que Deus te abençoe.